Bom dia. Bom dia. Vamos começar com álgebra, pelo menos. Vamos ter uma aula de álgebra. Se a gente andar extremamente rápido, talvez vai dar certo ter pelo menos uma aulinha do outro componente também. Mas devido que a gente ficou muito tempo sem álgebra, é melhor fazer a aula de álgebra agora, mesmo sendo quarta-feira. Sexta-feira é feriado, acho que todo mundo sabe disso. E, bem, a outra notícia, que espero que todo mundo saiba também, é que a gente ganhou uma semana. Perdemos uma semana de férias, mas enfim, ganhamos uma semana de aulas das duas perdidas, certo? Então vai ser mais fácil recuperar o conteúdo. E assim, estendendo um pouco as aulas cada vez, eu acho que vai dar certo não precisar, pelo menos, muitas aulas extra num horário fora do horário da turma normal. Então, fechando essa parêntese meta, vamos lembrar onde a gente está. A gente está estudando estruturas algébricas, a gente tem focado nos grupos especificamente. E a gente está, sabemos, todo mundo, não vou repetir isso, sabemos o que é um grupo. E a gente estudou várias coisas até agora, a gente demonstrou a gente viu o início da teoria dos grupos. E as leis que temos são de... Talvez isso deveria... Opa, ok. Isso deveria ser colorido de alguma maneira. E eu vou colorir isso agora. Para destacar o que são as coisas primitivas, as coisas tanto primitivas na estrutura de grupo, quanto em questão da teoria, quais seriam os axiomas. Então, temos um grupo que tem certas... Vou escrever assim, identidade inversos. Ok? E tem três leis que precisam ser satisfeitas para falar de grupo, que são a associatividade. Bora? O que mais tem? Vamos acordar? Vamos? Vamos primeiramente garantir a identidade, e depois inversos, ok? Ok, e essa parte vermelha é a parte assim, primitiva e a parte dos axiomas, e a partir disso vamos ler tudo que a gente tem demonstrado até agora. Sim, a unicidade de identidades, que eu vou denotar assim agora. Eu fiquei com uni, certo? Uni. Inversos são únicos, garantidamente. O que mais? Sim, cancelamentos, direito e esquerdo, certo? O que mais? Resoluções, direitas e esquerdas. A gente viu identidades mais baratas e inversos mais baratos também. E a gente viu como comporta o inverso com qualquer uma das situações que tem. O que seria o inverso da identidade? O que seria... Não, vou começar com o OP para manter a ordem que tem lá. Qual seria o inverso de um produto, como a gente fala? O que seria o inverso o próprio inverso de alguém? E o que seria o inverso da identidade? E eu já quebrei a ordem que não queria quebrar. Então, o inverso da identidade, quem vai ser o inverso dos inversos. E assim, eu vou dar um pequeno previously sobre o inverso dos inversos e todas essas coisas que eu falei. Discutindo essas três, eu acabei falando um papo que é meio assim controversial, no sentido de comecei a falar que a igualdade não é exatamente simétrica. Eu espero que entendamos o que eu quis dizer com isso. E o exemplo que eu tenho aqui era sobre o se eu quero demonstrar isso, talvez visualizando isso nessa maneira ou visualizando isso nessa maneira vai me acabar influenciando, mostrando caminhos novos para eu conseguir demonstrar isso. E a gente fez uma dessas, a gente viu três maneiras aqui de visualizar isso e a gente demonstrou a partir de uma, deixei o resto para o Zulip, mas não acho que ficou assim satisfatório o assunto lá, a gente não viu as três maneiras resolvidas. Aquelas que são mais importantes algebricamente falando é visualizar isso como que esse carinha é o inverso desse carinha aqui. Espero que isso é uma maneira
normal para falar isso. Outra seria, esse carinha é a identidade do grupo. Ou talvez possa esquecer as duas coisas e falar, ok, tem apenas uma igualdade, vou começar a manipular assim com as igualdades que tenho a partir dos axiomas, dos teoremas que tenho demonstrado, e espero conseguir fechar esse cálculo também. Então já tem 3 maneiras aqui para trabalhar nisso. E depois disso a gente começou a ver sobre tabelas. Eu acho que a gente não demonstrou assim algum outro teoreminha aqui com nome. Talvez a gente demonstrou alguns exercíciozinhos. Mas a gente discutiu sobre o que preciso fazer se eu quero ter o direito de falar que hoje defini uma operação binária, certo? Eu preciso deixar claro como que minha operação vai responder para qualquer possível pergunta. E sendo binária, eu preciso considerar todas as combinações lá de argumentos que ela vai receber. Então, para uma operação binária, quando a gente viu um exemplo com 3 membros ABC inicialmente. A ideia é formar essa tabelinha aqui e falar, ok, no final das contas, se eu responder nessas 9 perguntas aqui, eu acabei de definir uma operação. Agora, não significa que a operação que eu defini aqui serve. Se meu objetivo é criar um grupo a partir desse conjuntinho aqui, a ideia é, vamos lembrar, eu tinha começado com um conjunto de 3 objetos, tive uma briga lá sobre como sei que são distintos. A ideia é que aqui eu comecei realmente com 3 distintos objetos ABC, e eu quero ver se eu consigo botar as coisas que faltam nesse conjuntinho, porque esse é um mero conjunto, botar as coisas que faltam lá para que ele vire um grupo, certo? Então, a primeira coisa que com certeza preciso fazer é definir uma operação binária. E para qualquer escolha que eu vou fazer aqui, qualquer como é? Como é o nome disso? Sim, ponto de interrogação. Para qualquer ponto de interrogação que eu tenho aqui, eu tenho 3 opções, certo? A, B, C. Então, realmente tem um bocado de opções aqui para operações, certo? Vocês podem calcular qual é para praticar análise combinatória, que parece ser necessário praticar um pouco isso aqui nessa turma, sempre é. Então, o que eu estou dizendo é que assim que você fizer isso, você pode falar, ok, definir uma operação asterisco, beleza, então você tem essa operação aqui. Agora, você quer ver se essa coisa acaba sendo um grupo, você precisa falar qual vai ser a unidade e qual vai ser o inverso. A gente viu que em certos livros, em certas tradições também, a galera considera que o grupo tem apenas essa estruturinha aqui, e nesse caso precisamos tomar cuidado sobre como que vamos reformular nossos axiomas 2 e 3 para fazer sentido aqui. E qual foi a reformulação da identidade aqui? Qual seria o axioma correspondente se minha estrutura é essa? Choque, por quê? Vocês pensaram que ainda está no modo de bom dia, não? O bom dia acabou. Estamos no modo de conteúdo mesmo. O que é como vou traduzir meu axioma sobre... O que esse axioma está dizendo aqui? Que deixa todo mundo em paz. Quem? Certo, eu falo id, certo. Então, essa coisa está dizendo que id é uma identidade. Okay? Esse é o que o axioma está dizendo. Eu não posso fazer isso aqui dentro, porque aqui não tenho id. Okay? A gente viu isso na primeira aula, eu acho. Então, como seria o correspondente axioma aqui? Existe um caso. Certo. Existe um ezinho, sei lá, no G, tal que é uma asterisco identidade, ok? E até agora está de boas. Eu estou falando coisas equivalentes, a gente precisa demonstrar a equivalência entre essa abordagem e essa. E argumentamos, se não fazer isso mais, por que escolhemos essa, ok? Mas a terceira aqui vai dar muito mais trabalho. Se eu quero reformular o que significa essa terceira, eu não tenho acesso a mais na identidade. Por enquanto, se eu estou formulando isso, sequer sei se ela é única. A gente demonstrou que, na verdade, e quem não fez isso é exercício necessário, eu estou destacando essa coisa aqui, cuidado, demonstrar isso se você está num conjunto, não vou falar nem grupo nem nada, num conjunto onde tem operação binária. Eu vou falar associativa, eu vou deixar vocês pensar se realmente precisa disso ou não. Onde tem uma entidade, essa entidade é única. Ok?
Então, a partir desses dois primeiros axiomas, eu tenho o direito de falar, ok, seja E, a identidade desse mundo aqui, e agora tenho um certo E destacado, eu posso usar isso na próxima coisa. A maioria dos livros que vão ver que abordam essa estrutura aqui, sequer fazem isso, a definição nem é compilar. Isso não cria um problema mesmo, é como se você tem um programa lá que não compila, mas na verdade, se você dar algum programador, você consegue consertar os pequenos bugs lá que o compilador não deixou para compilar. Ok, então, faz sentido, eu estou falando isso para enfatizar a natureza de certas perguntas, desses certos exercícios que a gente vai ver, que estão falando o seguinte: procure ver, e essa na verdade é uma delas que a gente tinha para resolver todo esse tempo, com qual operação esse conjunto aqui vira um grupo. Tínhamos operações lá candidatas que eram, sei lá, essas. A pergunta é com qual dessas é um grupo. Alguém poderia falar com nenhuma dessas é um grupo, porque a estrutura do grupo precisa uma binária, uma zeroária e uma unária, e aqui você me deu apenas uma binária. Se a gente entender essa pergunta, é porque a gente está sendo espertinhos e não queremos trollar talvez a pessoa lá, falar, a tua estrutura é errada, sei lá o quê. Não, a ideia é entender essa coisa da maneira seguinte: se tua operação binária é essa, será que essa coisa vai acabar virando um grupo no sentido da estrutura que era só binária? Ou seja, tem como essa operação binária tem identidade? Ok, se tem, você pode definir uma operação de inverso aqui também para servir aqui? Ok, se você pode, você vai falar que vira um grupo, certo? Então, estou falando isso para evitar respostas espertinhas de falar, ok, não é grupo com nenhuma delas porque o grupo não tem a estrutura certa. Essa briga está clara? Ou não? Alguma dúvida sobre essa briga? Ok. Bem, então a gente começou a jogar esse joguinho de grupo aqui, falar, ok, parece meio sudoku essa ideia, se eu quero começar a definir uma operação, e a gente viu certas restrições que precisamos respeitar, e acabamos falando que, ok, no final das contas, não são 9 as respostas que eu preciso perguntar, porque se eu perceber apenas a questão que um desses caras precisa ser identidade e a identidade precisa deixar todo mundo em paz, eu já reduzi minhas coisas em apenas 4. E agora a gente discutiu um pouco mais a partir das resoluções únicas, é a maneira mais fácil de raciocinar aqui. A gente viu que, na verdade, nem tem como ter duplicações aqui. Então, se escolher aqui, por exemplo, A, eu não... Ok, vamos lá. Eu nem posso escolher aqui A, certo? Porque ia ter essa duplicação aqui, tanto aqui quanto aqui. Aqui, vamos ver, eu preciso escolher, sei lá, o E. Agora aqui, eu sou obrigado a botar o B, e eu estou percebendo já que tem um conflito aqui, então eu sei que aqui essa escolha era errada, isso deveria ser B, isso deveria ser E, e na verdade estou percebendo agora o que é. Sim, na verdade estou percebendo agora o que é. Sim, praticamente não é que não tinha 9 perguntas para responder, que reduzi para 4. Na verdade, para nenhuma dessas eu tinha uma... Desliguei. Para nenhuma delas eu tinha uma opção, realmente. Se eu quero chegar num grupo, certo? Faz sentido para todos? Ok. Estou percebendo uma morte nas caras, não sei porquê. Mas isso talvez porque eu comecei com poucos membros também aqui. Se eu tivesse começado com um conjuntinho com apenas 2 membros, aqui seria a mesma pergunta. O que eu preciso botar aqui? Então, num certo sentido, estou percebendo que se eu quero definir um grupo a partir de certos objetos que vai ser o meu conjunto inicial, e se eu tenho apenas 2 membros no meu grupo e não quero introduzir novos membrinhos no meu grupo, se no meu conjunto comecei com só 2, eu não tenho liberdade. Se eu quero que essa coisa vire um grupo, só tem uma maneira para essa coisa virar um grupo. A operação precisa ser essa aqui. E se eu tenho 3 carinhas, a operação precisa ser essa aqui. Agora talvez a gente vai se influenciar e falar, ok, deu certo, essa coisa acontece. Peraí, você tem um carinha só? Já era, só que tecnicamente tem uma pergunta aqui que é essa, né? Lembramos que isso, tecnicamente é isso, e isso tecnicamente é isso, certo? Só que já a partir da lei das identidades,
não escrevemos toda essa coisa aqui, mas tecnicamente aqui, se eu quero definir a operação binária num conjunto que só tem um membro, eu preciso falar qual seria o E asterisco E. Eu tenho uma pergunta para responder, certo? Isso aqui não tem opção nenhuma, isso é bem óbvio. Só tem o meu conjunto só tem um possível objeto aqui, precisa ser esse, ok? Então, tanto para tamanho 1, tanto para 2 quanto para 3, eu não tenho liberdade, certo? E já que deu certo para 1 essa afirmação, para 2 e para 3, talvez vai nos puxar, ok, então não tem liberdade em geral. Alguém procurou ver o que acontece se eu tenho 4 membros? E, A, B, C. Porque essas coisas praticamente a gente já tinha descoberto, assim. Então aqui parece, mesmo aproveitando essa coisa, agora parece que eu realmente tenho 9 respostas para responder, e a pergunta é o que poderia aproveitar aqui. Não vai ser todas essas 9 perguntas aqui com todas as possibilidades. Eu já sei, por exemplo, que aqui não vai cair nenhuma A, certo? Esse também não pode ser B e tudo mais. Alguém tentou resolver esse grupo aqui de 4? Ninguém. Ok. Não vou falar nada sobre isso. Vocês vão ter que pensar nisso. De 4, de 5 e tudo mais. Uma esperança, ou um medo talvez, não sei, seria que em um belo momento a gente vai chegar numa quantidade de membros onde a gente vai realmente ter uma riqueza. Riqueza no sentido de, ok, tem mais que uma maneira que podemos definir operação para virar grupos realmente diferentes, certo? Espero que entendemos a palavra riqueza nesse sentido. E, ok, vou deixar isso para vocês pensarem. Então, o desafio aqui seria não apenas resolva esse grupo aqui de uma maneira que dá certo, defina um grupo, mas dê 2 resoluções aqui, se possível, ou 3, sei lá o quê. Ok, entendemos o desafio aqui? Ok. Vou apagar essas coisinhas aqui de grupo. Eu vou querer dar uma definição. Quero dar, na verdade, 2 definições importantes para essa aula, com certeza. A primeira seria de potências. Eu estou num grupo e eu quero definir o que significaria A elevado a N. Estou me inspirando a partir da notação multiplicativa. E, informalmente, eu quero que isso signifique o que é A operado com ele mesmo N vezes. Ok? O que me permite escrever, na verdade isso eu vou botar aqui. Eu quero definir o significado disso. Vou botar umas aspas aqui por causa desses 3 pontinhos aqui, que não deixam minha definição ser formal, pelo menos por enquanto. Se a gente amadurecer um pouco, daria certo até definir assim, se a gente entender o que significa exatamente isso e o que precisamos dos nossos dados para deixar essa parte clara. Nesse sentido, se eu tivesse o A elevado a 4, ou elevado a 3, na verdade, isso deveria ser o A. Concordamos todos? Espero. Qual o problema agora? Esse não tem pontinhos. Vamos dizer que eu quero começar a definir essas coisas a partir do... Vou começar no A quadrado. Tá, vou definir o A quadrado. Ele vai significar o quê? Vai significar A. Talvez possa ser ainda mais assim cuidadoso. Vou definir isso também para significar A. Essa coisa compila? Compila? O que significa compilar? Estou definindo uma coisa nova na esquerda, ok? Então, enquanto estou lendo essa definição, eu não tenho expectativa que essa coisa vai fazer sentido. Inclusive, preciso tomar cuidado não fazer sentido, porque se fazer sentido, vou acabar redefinindo algo já definido. Mas isso não é definido ainda, então está de boas. E aqui, essa coisa precisa denotar algo que eu sei o que é. Não faria sentido falar o A elevado a 1, seria A elevado, sei lá, 1, por exemplo. Eu espero que isso faz sentido. Mas essa coisa, eu já sei o que significa, é um membro do meu grupo. Aqui também não tem problema nenhum. Entendemos que aqui é a operação invisível. A gente concordou que não vamos escrever operações assim.
Então isso compila também. Isso eu já discuti que não compila, eu estou enfatizando isso com essa parte aqui. Eu espero que você entenda, todo mundo aqui, que programou, que se você tentar escrever uma coisa assim num programa, não vai dar certo. Depende de quão madura é a tua linguagem também. Dependendo da linguagem, pode dar certo também. Mas, assim, em forma geral, botar 3 pontinhos sem ter a expectativa que o programa vai entender o que vai fazer, ou o computador, não funciona. Essa compila? Leva 3? Não. Ainda não. Vamos fazer ela compilar primeiro e depois se preocupar com as outras. Qual o problema com ela? A gente não tinha essa discussão nessa disciplina ainda. Tem um problema aí, não pode falar? Sim. A operação aqui é implícita, a operação que eu tenho no grupo, isso não tem problema. Mas se eu quero ver qual termo é esse, eu quero analisar a sintaxe, a árvore sintática desse termo, não está nada claro, porque parece que eu estou tratando que o tipo dela seria que pega 3 coisinhas do grupo para fornecer uma coisinha do grupo, só que o tipo dela é, não está aqui, mas enfim está escondido aqui, é G cross G para G. Então aqui tem um type error, tecnicamente. E a ideia é introduzir uma ferramenta, um acordo, certo? Sintático, quero enfatizar isso. Eu vou falar o que seria associatividade. Eu já falei o que significa associatividade de uma operação. Eu estou falando outra coisa agora, que espero que o fato que estou usando o mesmo nome vai ajudar, porque eu vou decorar isso para enfatizar que é outra coisa. Associatividade sintática. Associatividade sintática é um acordo que eu faço com a pessoa que está lendo as coisas que estou escrevendo para falar, olha, cada vez que você vai ver um bocado de coisas assim, não sei, eu vou dizer para ti onde associar as parênteses que você não está vendo para saber se essa coisa vai significar isso ou se ela vai significar isso. A partir do momento que eu vou fazer esse acordo, vou falar, olha, a tua operação, a gente escreve a operação na maneira que associa à esquerda. A única coisa que falei é que essa coisa aqui, que eu escrevo assim, na verdade, significa isso. E eu quero enfatizar que significa uma tripla linha aqui. Não estou afirmando que o objeto denotado por isso é aquilo, e o objeto denotado por isso é aquilo, e esses dois acontecem que são iguais. Eu estou falando que essa coisa é apenas uma abreviação dessa expressão aqui. Entendemos essa parte de sintaxe? Então, não faria sentido nenhum tratar isso como se fosse uma pergunta dentro da matemática. É uma pergunta fora da matemática sobre a maneira que a gente está escrevendo. No mesmo sentido que não faz sentido falar a notação certa será do seno, é correto isso ou isso? Isso não é uma pergunta matemática. Certo? É questão de sintaxe só. No mesmo sentido, falar que uma operação associa à esquerda ou associa à direita não é uma proposição matemática, é apenas uma declaração que a gente está fazendo sobre nossa escrita, okay? Nossa sintaxe. Espero que isso ficou claro, mas qualquer dúvida é bom tirar aqui, porque essa separação do mundo sintático e semântico é uma das coisas principais e criticais para a gente aprender durante a FMC. Então, não tenho uma expectativa que todo mundo aqui entende bem a diferença entre esses dois mundos, o semântico e o sintático, mas essa é uma das coisas que pode nos ajudar. Por outro lado, faz sentido, sim, um segundo... Tá, na verdade não, pergunte agora, Juliana, sim. Então, quando ele vê, por exemplo, vários números multiplicados, A, B, B, C, ele vai considerar que sempre tem uns parênteses, está fazendo uma... Se eu tenho concordado que a operação associa à direita, essa expressão vai acabar significando isso. E... Tá, botei tudo. Ok? Se na esquerda, eu não vou escrever, só você entende qual seria a outra, certo? Mas toda essa coisa é se eu falar, ok, olha, eu estipulo assim, eu decido que na minha escrita essa operação associa, vou escrever assim, associa a, sei lá, direita. Se escrever isso, apenas significa que cada vez que você vai ver A, B, C,
isso você vai entender que tem significado agora. Antes desse acordo não tinha absolutamente nenhum significado, e isso significa A, B, C. Ok? É outra coisa, vamos comparar essa ideia sintática com a coisa matemática, de falar essa coisa aqui. Essa coisa afirma o quê? Que esse aqui é associativa. Qual o tipo disso? Prop. Ok? E esse tipo seria o quê? Seria um tipo de metacomando, se eu posso falar isso. Como se você está fazendo dentro de C, você tem os comandos normais que você tem, mas você pode fazer no pré-compilador, você pode fazer uns hashtag define, umas coisas lá, e essas não são exatamente o mesmo nível de comandos que do programa, espero que vocês tenham visto isso. Então isso apenas muda algo no sistema que a gente vai escrever para facilitar a nossa vida e a vida do leitor também. Porque nem eu quero escrever todas as parênteses que eu escrevi, e nem Juliana queria ter que ler todas as parênteses, se possível, ok? Agora, vamos ver. Entendemos por que isso não compila então? Okay, não compila porque essa coisa não significa nada. E quando eu estou definindo algo, no lado direito eu preciso ver uma coisa que eu sei o que significa. Mas se antes dessa definição eu falar, olha, eu vou considerar que as operações de um grupo associam à direita, agora essa coisa significa algo, especificamente significa isso, só que eu não tenho obrigação de botar essas parênteses, esse é todo o ponto aqui. E agora realmente essa definição, depois, se eu botar isso primeiro, no início dos meus grupos, essa coisa significa algo. Márcio? Você podia usar a definição de baixo, dessa parte de cima? A2? Sim, a gente vai fazer uma coisa bem legal aqui. Tu imagina qual vai ser essa coisa. Mas antes de chegar lá, eu quero falar sobre essa coisa. Agora alguém poderia falar, peraí, tem duas objeções que alguém poderia ter aqui. Sei lá, eu acho que essa operação associa à esquerda e alguém então critica essa escolha lá e fala essa coisa aqui. Quem apoiaria essa pessoa que falou isso? Quem estaria de boas e quem estaria contra? De boa significa que nem apoio, não tem problema, certo? Vamos lá, quem apoiaria isso? Alguém falaria, não, eu acho que essa associa à esquerda. Ninguém? Ok. Então você não apoiaria isso? Não, apoio significa que você está lá na torcida, certo? Se tanto faz, é a segunda categoria. Quem acha que não tenho nem problema, nem sei lá o que é. Mas é em relação ao qual? Eu acho que eu comi uma palavra aqui, eu acho que associa à esquerda. É asterisco, certo? Ok, então temos problema, então não entendemos bem essa ideia, vamos lá. A pessoa que falou isso acha que faz sentido perguntar se uma operação associa à esquerda ou direita dentro de como se fosse uma proposição matemática. Estou falando, peraí, não, eu acho que na verdade ela associa à esquerda. O que faria sentido falar seria, olha, eu prefiro usar associatividade à direita, por exemplo. Agora, faz sentido falar isso. Estamos ok com essa distinção aqui? Aqui, ele parece que está pensando que a gente está errando. Não, peraí, isso não é verdade. A verdade é outra coisa, certo? Mas aqui faz sentido falar isso, talvez tenha os motivos dele, que é falar, eu prefiro definir de outro jeito. Um segundo, vou terminar essa frase e vamos brigar daqui a pouco. Se a nossa operação é associativa, que essa é uma proposição matemática, o que significa aquela proposição associativa? Para todo x, y, z, isso é igual a isso. E essa é uma proposição matemática. Talvez é válida, talvez não é válida. Ok? Então podemos demonstrar, refutar e tudo mais. Se por acaso minha operação é isso, talvez podemos aceitar que tem uma preferência assim, de gosto, quer passar uma mensagem, sei lá, mas não faz sentido insistir
em qual das duas associatividades sintáticas vamos escolher. Porque a gente vai falar, ok, escolha essa que você acha melhor, você não gostou da direita, então, para você, essa coisa ia acabar significando isso. Se você trocar a associatividade sintática, essa coisa ia acabar significando isso, mas essa coisa, já que ela é associativa, é igual a isso. Então, não vai gerar uma briga se a gente decidir essa associatividade sintática ou a outra. Faz sentido essa? Ok, agora brigas. Aqui, lá. Vou assim, que vou. Para poder a gente ter o direito de fazer o acordo sintático, precisa que seja associativo. Não. Se ela é associativa, na verdade, é o contrário. Se ela é associativa, praticamente não faz tanta diferença a gente fazer o acordo, já que é associativa, considere qualquer uma das duas e vai ser a mesma coisa. Nesse caso aí, você colocou que a multiplicação, eu acho que a multiplicação associa a esquerda. Isso não faz sentido nenhum, porque isso dá uma impressão que associar a esquerda ou a direita é uma proposição matemática. Entendi. Que não é, certo? Uhum. Quando a gente está mexendo com proposição, que a gente usa a implicação, necessariamente tem que... Implicação? Não entendi. Quando a gente usa implicação, que Uma... associa a esquerda. Essa é uma outra discussão que a gente tem feito. A gente tem falado que, olha, se eu escrever P implica Q, implica R, sem parênteses. A gente atribuiu aqui uma associatividade à direita e a gente deve fazer isso aqui. E aqui precisamos pensar qual maneira seria melhor, esquerda ou direita. E vamos ver quais são os critérios para decidir qual é a melhor opção. Por quê? Porque aqui essa coisa não é associativa. Certo? Já que eu não tenho a segurança de escolha qualquer uma, ninguém vai brigar. Aqui, se eu acordar... acordar não. Como é? Acordar é certo mesmo? Se eu fazer um acordo, vou falar assim, se eu fazer um acordo que eu sei a direita, vai significar isso. Se eu fazer um acordo que significa a esquerda, vai significar isso. Só que as duas interpretações agora significam outra coisa. Então, preciso, nesse caso, eu sou muito obrigado deixar claro o que significa isso. E a gente teve uma treta, foi com o Gustavo, eu acho, não lembro, sobre uma outra coisa que misturou dois caras. Que eu escrevi uma coisa assim e eu falei, não, essa coisa vai ser errada sempre. Aqui tem um conectivo, certo? Binário. Qual o problema? Se eu começar a pensar o que está acontecendo. Tem um conectivo binário, só que ele está sendo aplicado em várias coisas, mais que duas coisas. Certo? E eu preciso decidir em qual maneira ele associa para saber traduzir isso numa árvore. Porque tem uma interpretação dele que vai acabar sendo falar, essa coisa implica o R. Agora não tenho mais dúvida que deveria ser o P, o que é isso, óbvio. E tem uma outra maneira de ver a mesma, traduzir isso. Isso seria se eu considerar que associa na esquerda. Isso seria P. R. Aqui de novo são esses. Os conectivos são sempre os mesmos aqui, ok? Então, se escrever apenas isso, sem parênteses, certo? Dependendo de qual é a associatividade que eu preciso ter a associatividade sintática para saber se é assim ou assim, ok? E isso acontece por quê? Porque tem um conectivo binário recebendo mais que dois argumentos. Então, preciso falar qual vai ser a precedência de como vai pegar esses. Precedência entre aspas, porque eu agora vou falar sobre precedência aqui. Aqui não é a mesma coisa. Poderia ter até o mesmo aqui, certo? O problema não tenho que eu tenho diferentes, ou sei lá o que é. Vou deixar isso assim. E a associatividade esquerda ou direita não resolve isso. Porque não tem o mesmo conectivo nos dois lados. Aqui preciso falar qual dos dois vai ganhar, mas é o mesmo conectivo. Okay? Aqui tem conectivos diferentes. E isso seria a precedência sintática. Que se atribuir que esse cara tem uma precedência mais alta, ou a gente fala pega mais forte, eu vou entender que, então essa coisa corresponde aqui. E se eu decidir que outro cara tem precedência mais forte, significaria que, essa expressão significa isso. Em certos
operações e símbolos que a gente usa, por exemplo, entre esse e esse, costumamos atribuir precedência maior nesse do que nesse, e isso nos permite escrever coisas como essas. Aqui seria um implícito vezes, sem precisar parênteses. Todo mundo entende? Espero que aqui tem um implícito parênteses aqui, porque a gente fez um acordo sintático sobre a precedência desses dois diferentes símbolos. Quem pega mais forte? Tudo isso está na parte de sintaxe. Então, se alguém falar que essa coisa é igual a essa coisa aqui, por motivos de matemática, está errado. Porque essa coisa não é igual a isso, precisamos saber qual é o acordo sintático que a gente tem feito. Não é um teorema que isso é igual a isso. É apenas um acordo sintático. Ok, eu acho que eu falei demais sobre essa coisa. Vou continuar aqui das brigas agora. Juliana. Tem duas perguntas. Sim. Primeiro era se podia demonstrar aquilo dali pelo associatividade sintática, mas... Peraí, qual é esse aquilo aí? Esse? Isso. Não. Associatividade? Sintática. Peraí, se eu posso demonstrar isso... Não, você pode, peraí, calma. Você pode demonstrar aquilo só por esse acordo sintático, ou não? Não, o sintático, no mesmo sentido que não é algo que eu posso demonstrar, ele também não é uma proposição, não posso usar isso numa argumentação. O sintático tem a ver apenas o que significam as coisas que a gente escreve. A demonstração e a refutação e tudo isso é para defender ou refutar uma proposição, certo? Esse acordo aqui seria apenas para a gente comunicar, para passar para você a ideia do que essa coisa significa, não para te convencer que é verdade ou não, certo? Certo. E a segunda pergunta? Se existe no caso, algum exemplo que a direita é diferente da sociedade à esquerda. Associatividade. Associatividade? Esquerda ou direita é? Isso. Sim, qual a pergunta? Se existe um exemplo onde? Existe alguma diferença, tipo, o mesmo operador? Enfim. Peraí, aqui, por exemplo, é diferente. Se eu escolher a direita, essa coisa vai acabar significando isso. Certo? Se eu escolher a esquerda, vai acabar significando isso. E o que tentei enfatizar, mas talvez não consegui, é que os dois significados são diferentes. Okay? Outra coisa que essa implicação implica o R, outra coisa que o P implica essa implicação. Ok? Sobre esses dois caras, não é que ainda a gente não decidiu quem vai ter mais precedência, já decidimos que não vai ter precedência. Infelizmente, quase nenhuma linguagem de programação faz isso, ela faz uma escolha assim aleatória, vou dar precedência para esse cara lá. O programador significa que vai escrever num certo if uma coisa dessas e talvez vai pensar que essa coisa pega mais forte e essa coisa pega mais forte, e umas vezes vai errar e vai acabar explodindo um laboratório, não sei o quê. Mas cuidado com essa coisa, evitem isso mesmo que vai compilar, é uma ideia muito ruim combinar conjunção e disjunção na mesma expressão. E a gente não vai atribuir isso para evitar bobagens. Ok. E uma discussão que a gente não teve nesse módulo, eu acho, que quero ter, é sobre a escolha associar a esquerda ou direita. Qual seria o critério que a gente vai usar para falar, ok, no final das contas, entendemos que não é uma proposição, não é errado ou certo, mas em um certo sentido, posso falar que essa escolha foi ruim. Okay? Se não foi matematicamente errada, foi errada para os motivos que a ideia é nos ajudar, certo? Eu vou dar um exemplo sobre as potências. Quando eu vou escrever A elevado a B elevado a C, novamente aqui, esqueçam o fato que eu estou escrevendo dessa maneira, poder escrever assim. Novamente aqui é envolvida a mesma operação binária, sim, e eu preciso ver se essa coisa vai acabar significando isso, ou se vai acabar significando isso, ok? E eu espero que todo mundo aqui sabe qual é o acordo feito. Qual das duas coisas a gente... Não é um motivo matemático exatamente isso, certo? Essa coisa acaba significando o quê? Quem acha a primeira? Tem vocal de... Nossa! Okay. Quem acha a segunda? É a segunda, mas eu falei nossa, então não sei se vai.
o acordo que temos sempre, no mesmo sentido que... Agora fiquei meio impressionado, negativamente. No mesmo sentido que todo mundo aqui entende que o 3x mais y, na verdade, essa coisa pega mais forte que essa. Eu esperava saber que essa coisa significa isso e não isso. Alguém poderia falar, ok, mas é só sintático, não é erro matemático. Tá, beleza, mas até agora precisamos ter umas certas convenções para saber que essa coisa, por exemplo, não significa isso. Também isso é uma coisa sintática, mas as convenções que temos em matemática precisamos ter para conseguir comunicar. Aqui, então, ok, vamos voltar atrás do tempo, não em questão de matemática elementar, ensino fundamental, mas no sentido de estamos tentando escolher. Vamos dizer que a comunidade não escolheu algo. Realmente a comunidade escolheu isso, ok? Mas vamos dizer que a gente precisa decidir se vamos associar a esquerda ou a direita a essa coisa. Então, a pergunta é que isso vai acabar significando isso ou isso vai acabar significando isso? A primeira pergunta para fazer é se, por acaso, essa coisa é associativa. Porque se ela acaba... Associativa agora é uma proposição matemática. Se por acaso essa coisa é associativa, eu não vou perder meu tempo para discutir isso, não vou quebrar o coração de ninguém. Você quer isso? Pronto, pega isso. Pronto. Não me importa. Porque nesse caso eu ia ter essas duas, essa igualdade dessas duas. Ninguém ia brigar. Mas a exponenciação não é associativa. Estamos ok com isso ou preciso argumentar isso? Estamos ok? Basta achar um contra-exemplo de A, B, C, onde essa coisa e essa coisa são diferentes. Deixa isso para trabalhar para casa. Ok, então isso significa que se eu quero escrever isso, eu preciso deixar claríssimo qual das duas é. E agora eu preciso pensar qual das duas vou escolher. Como falei, não tem erro matemático escolher uma ou outra, mas uma das duas vai acabar sendo mais útil para mim que estou escrevendo e para o meu leitor que está lendo. Evitar parênteses, certo? Alguma ideia? Por que escolher essa? Não quero ideias sobre por que escolher essa, porque a gente não vai escolher essa. As ideias sobre por que escolher essa são ruins. Aqui precisamos escolher essa. E isso tem a ver, e a gente espera conseguir ver isso pelo menos na outra disciplina, a gente escolheu aqui a associatividade direita, certo? E é a mesma que a gente escolheu sobre as setas. E é a mesma razão, ok? Mas aqui eu estou trazendo isso para o mundo dos números, que considero que são um pouco mais entendidos do que funções por enquanto. Então, por que vou escolher essa? Ninguém? Ok, vamos ler. Temos um teorema, isso é um teorema matemático, né, acordo sintático, que está dizendo que o A elevado a B e elevado a C, ou seja, essa coisa aqui, é igual a quê? Certo. E agora, o fato que eu escrevi isso acima, assim, elevado, significa que tem que ter um parentezinho, certo? Eu espero que isso é claro. Ok. E sobre o A elevado a B elevado a C, como posso reduzir essa expressão aqui? Posso não. Essa coisa, se eu quero denotar, então, essa coisa aqui, eu vou precisar escrever as parênteses. Se eu quero denotar essa coisa aqui, eu já tenho uma maneira de escrever uma coisa igual a essa sem parênteses, que é essa. Certo? Então, eu vou precisar escolher outra coisa que facilita a minha vida para ficar nessa maneira assim. Para fazer um paralelismo para quem viu um pouco a codificação em programação funcional ou das poucas coisas que a gente discutiu nessa disciplina já, eu não vou querer, já que quando tem uma funçãozinha assim, se eu não concordar nessas parênteses, eu vou precisar escrever essa sempre assim, certo? E deixa vocês pensar, e a gente vai voltar nisso, então pensem nisso, porque em algum momento daqui umas aulas eu vou cobrar isso. O que isso tem a ver com isso? Okay. E eu paro aqui essa toda parêntese sobre coisas sintáticas. Tem mais brigas, mais dúvidas sobre isso? Quero ouvir agora. Porque tinha, acho que nessa galera também. Sim, Márcio? A forma que você muda essa sintaxe, você vai interferir na semântica também, não vai? Não, vai fazer o quê? Interferir na semântica, no significado? Não vai mudar nunca o significado. A única coisa que vai mudar é se uma coisa vai compilar ou não. Se eu não fizer esse acordo aqui, não que uma coisa que seria demonstrável vira refutável uma coisa, eu vou perder certas coisas. Essa coisa não ia significar nada. Se eu decidir esquerda versus direita, vai mudar o significado semântico, sim. E
Vai mudar algo apenas no parser, certo? Quando você tem uma linguagem de programação, tem um parser lá que leia teu código e traduza isso para uma árvore sintática e depois começa o trabalho mental da semântica. Então, essa coisa vai mudar. Aí o que eu não entendo é, se a gente, quando a gente define diferentes coisas, de diferentes maneiras, a gente muda a semântica. E quando a gente muda a sintaxe, da maneira que você está falando, a gente muda a semântica também, porque esse acordo inicial não precisa estar fixo para que a gente converse a mesma coisa. Porque fica aberto, porque poderia ser, eu prefiro assim, alçado. Você vai mudar a semântica. Eu não entendi bem quando seria importante. Se a sintaxe não estiver fixa, certo? Não tiver um acordo Sintático, certo? a semântica vai mudar. Correto? Pode mudar. Dependendo de como você escolhe a sua sintaxe. Ou não. Um segundo. Se eu não fizer o acordo sintático de esquerda ou direita para a associatividade, Não necessariamente para associatividade, mas de uma maneira geral. eu acho que vou precisar saber de qual seria a precedência, por exemplo. Precedência, por exemplo. Certo, mas olha, se eu não tenho um acordo de precedência, não é que vai mudar. Esse não vai possuir um outro significado. Se eu não fazer a precedência sintática, isso não vai significar nada, não vai compilar. Nesse sentido, estou falando que o mundo é independente. Não é que eu vou escolher uma coisa e vai acabar significando, vou ter um outro teorema, certo? É apenas a questão de, eu tenho o direito agora de escrever isso, antes eu nem tinha o direito de escrever. Agora, se você escolher essa precedência que a gente escolhe mesmo, e você vai ter um teorema, sei lá, de 3x mais y é igual a 3x mais 3y, ok? Você está trabalhando com a nossa sintaxe, a precedência que a gente tem mesmo, onde esse tem, sei lá, precedência 10 e esse tem precedência 5, vamos dizer, ok? Então, essa coisa agora significa algo e eu estou escondendo umas parênteses lá, permitido por isso. Agora, se eu trocar a minha associatividade sintática, a precedência sintática aqui, essa coisa vai acabar significando algo. Não é que o teorema era verdade, porque o teorema não é isso, certo? O teorema é isso. Apenas eu ganhei uma maneira mais fácil de escrever a mesma coisa numa escolha, e na outra escolha eu precisaria falar, peraí, preciso reescrever isso para significar a coisa que queria que significasse, certo? Próxima. Sim? Acho que é uma coisa deixinha, mas quando a gente tem alguma operação que é associativa, ainda assim a gente afirma a associação direita-esquerda? Tecnicamente, se você quer elaborar um sistema, você vai ter a obrigação de fazer uma escolha. A notícia boa é que se ela é associativa, você não precisa pensar em nenhum milissegundo se vai ser assim ou assado. Certo? Mas se ela não é associativa, e você quer permitir para teu usuário usar essa expressão aqui, você vai precisar realmente pensar qual seria a melhor maneira. Porque você quer um sistema que vai facilitar o teu usuário também. No mesmo sentido que a gente escolheu isso aqui, eu deixei para vocês pensar sobre as setas. Sim, Antônio? Eu estou um pouco confuso com a precedência das setas, das implicações. Cuidado, lá não tinha nada a ver com precedências. A associatividade. Sintática, sim. Aham. Porque até hoje, desde que começou a estudar matemática na escola, eu sempre pensei da esquerda para a direita e aí pensava de maneira assim, por exemplo, o ABC. A implica B, B implica C. Peraí, está falando se eu falar isso? Cuidado. Eu nunca pensei em colocar parênteses nisso. Assim, eu sempre Certo. normal. Sim, um segundo. O contexto agora, estou tratando outra coisa. Quando eu escrevo, por exemplo, x menor ou igual y menor ou igual z, ok? Isso realmente é uma conjunção aqui. Qual? X menor ou igual a y e y menor ou igual a z. Temos essa convenção de juntar essa coisa aqui. Antônio tem razão que essa coisa tem duas interpretações, realmente. Dependendo do contexto, a ideia é que você vai entender qual é. Uma seria, olha, o A implica o B, e também, além disso, eu sei que o B implica C. Não, a maneira como eu penso. Seria isso. Mas isso não tem nada a ver, mas um segundo, isso não tem nada, não é nem associar a esquerda nem associar a direita. Você está traduzindo isso assim.
Se você quer falar, quero tratar uma... Você pode pensar numa F, certo? Se você está acostumado com isso, ou se é mais entendível. Ela recebe azinhos e retorna funções que recebem azinhos e retornam cezinhos? Ou será que é uma função que recebe funções de A para B e retorna membros do C? E esse seria... Aqui teria uma briga. Aqui você precisa... Aqui é nessa parte que você precisa ter essa briga. Será que isso significa isso? Que essa implicação implica o C? Ou será que isso significa que o A implica essa implicação? A maneira que você está visualizando isso é correta, não vamos mudar isso. Eu espero que o contexto vai ser sempre inferível se isso vai significar isso lá. Ajuda a pensar dessa maneira de recebe algo e retorna algo. Ok. Esse papo aqui vai acontecer mais na nossa metalinguagem de escrever português e tudo mais. E a gente costuma usar essa coisa aqui, sei lá, blá blá blá, implica blá blá blá, como se fosse parte da argumentação. E até nesse sentido, essa seta às vezes podemos denotar um pouco mais longa, certo? E nesse caso isso ia corresponder nessa coisa. Poder falar, ok, o P implica a coisa Q, e o Q implica o R, então o P também vai implicar o Q. É a maneira que eu estava pensando lá. Mas o contexto vai ser sempre suficiente para isso. E se não é, se em algum momento você está inseguro, bota parênteses para deixar claro, ou bota isso para deixar claro, certo? Outra dúvida? Podemos continuar com grupos? Podemos. Ok. Então, fechamos grande essa parêntese aqui. Como falei, é normal que não é ainda clara essa separação, mas é uma das principais coisas que precisamos aprender nessa disciplina e programando também, diferenciar o mundo sintático do semântico. Aqui, então, eu estou no mundo de minha operação associativa, então não importa se você escolher a esquerda ou a direita. Isso significa que essa coisa faz sentido depois dessa discussão. E eu quero definir o que essa coisa significa. E eu tenho duas maneiras de dar uma definição legal aqui. E as duas eu vou escolher ser recursivas, e quero discutir essas duas. Então, uma seria falar, olha, o A elevado ao zero vai ser igual a... O que vocês gostariam de definir para o A elevado a zero? O E, certo? Que é a identidade do meu grupo. E a próxima equação que eu quero escrever seria qual? O A elevado a... A pergunta é se eu vou pular o 1 ou não. Okay? Alguém poderia falar o A elevado a 1 vai ser A. E a outra seria ir diretamente para o N. Ou o N mais 1, não sei como vocês vão preferir, tanto faz. O N mais 1 seria igual a elevado a N mais 1? Operado com A, ok. Agora... uma pergunta, vamos tentar calcular com isso o que seria o A elevado a 3, seria igual a? Seria A? Eu estou pegando as três, ok? Seria A elevado a 1? Parênteses, tudo isso? A, certo? E isso seria igual a? Faz sentido tudo isso? Simples? Ok. O que acontece agora se eu apagar essa no meio? Esse cálculo não está correto mais. Vamos lá, seria A elevado a 3 igual, começou a mesma coisa, A elevado a 2A. E agora isso é igual a elevado a 1 ainda está de boas. Só que agora eu não tenho essa coisa mais, então preciso usar uma das duas. Qual vou usar aqui? A segunda, para qual N vou usar a segunda? Sim. Isso está dizendo que para todo N natural aqui acontece isso, ou inteiro não negativo. Então aqui seria A elevado a 0, A, ok? E agora não terminei ainda, porque eu posso aplicar essa ainda, e isso vai ser igual a... Não? E isso é igual a... Ok? Faz sentido para todos? Ok. Ou seja, essa realmente é pagável. E ou seja, aqui eu não tenho opção.
Eu não poderia ter, isso não foi vamos concordar, às vezes eu escuto isso, a gente, por convenção, a gente vai botar isso para ser a identidade. Não, eu preciso botar a identidade aqui, porque se eu escolher qualquer outra coisa aqui, eu ia acabar dizendo que se eu escolher o C, uma coisa lá, eu ia acabar dizendo que o A elevado a 3 é igual àquele C que eu escolhi lá, A. Isso não é correto. Eu preciso que o A elevado a 3 é A. Então, nesse caso, a única coisa que a escolha certa aqui para fazer seria o E. Sim. Mas o E que representa a identidade, ele só não funcionaria quando ele fosse aplicado na operação? O que significa aplicado na operação? Isso? Não sei, o E não significaria A elevado a E é igual a A e não necessariamente é A igual a A? A elevado a E, um segundo, cuidado aqui. Estamos hyperor. Essa coisa não faz sentido nenhum. Porque eu estou definindo uma coisa onde aqui eu preciso naturais e o E é a identidade do meu grupo. Não sei se isso não ficou claro. O E é a identidade do meu grupo. Então, o que significa A elevado a E? Nada. Certo? É A elevado a, por enquanto, nos números naturais. A elevado a 0, vamos precisar. A pergunta é se aqui foi convenção ou foi obrigação. Estou tentando explicar que essa é uma obrigação. Você não tem liberdade aqui de botar outra coisa e ter a expectativa de isso funcionar da maneira que você quer, porque você ia ter esse bug aqui. Certo? Sim? Davi? No nosso grupo, na verdade, na maioria dos grupos que a gente está usando durante os exercícios, a gente tem 3 elementos que são a identidade, a operação e os inversos. No caso dos inversos, a gente comumente usa o símbolo... Um segundo, está falando dos símbolos ou do... Dos símbolos, primeiramente. E no caso, para o inverso, a gente geralmente usa o símbolo que também é associado a elevar a menos 1. Isso me passa uma ideia de que essa ideia de potência, ela é uma coisa, um conceito um pouco anterior aos grupos. E eu não sei se eu estou interpretando isso errado, eu sei que a gente também vai definir, provavelmente, uma potência negativa. Um segundo, a gente conhece potências desde o ensino fundamental, imagino. Sim. Então, no fundamental, imagino que não conhecemos grupos. Então, nesse sentido, o conceito de potência, a gente conheceu antes? Não é bem nesse sentido que eu estou falando. E quando eu digo uma coisa anterior aos grupos, eu estou falando no sentido de algo mais geral, que engloba mais estruturas algébricas do que só os grupos. Ah, perfeito, sim. Porque, por exemplo, em nada que eu defini agora eu precisei inversos, por exemplo, certo? Então, mesmo se minha estrutura não tivesse inversos, eu poderia definir isso. Eu poderia definir a mesma coisa também se não tivesse associatividade. Nesse momento aqui, que eu fiz a escolha, que eu precisei denotar essa coisa aqui, eu preciso ter pelo menos identidade, porque eu preciso que aqui boto a identidade. Agora você pode perguntar, é uma pergunta muito válida, se eu estou numa estrutura que não tem identidade. Eu gostaria de definir potências também. Por que não? Eu gostaria de ter acesso ao A elevado a 3 para significar A, mesmo se no meu mundo não tem identidades. E nesse caso, a gente precisaria apagar essa coisa, porque não temos uma opção boa para o 0, e a gente vai falar o quê? Ok, temos potências, mas não temos potência para o 0. A gente fala o quê? As potências nesse mundo são definidas a partir do 1. Ok, tá válido. E sobre a associatividade que temos, você poderia falar também, peraí, eu gostaria de ter também potências se não tem associatividade. E aqui, nesse momento, está chegando no próximo ponto que eu queria falar, comparar essa definição que a gente deu aqui com um outro rapaz que deu essa definição, que começa igual, A elevado a 0, como a gente viu aqui, realmente não tem opção, mas ele falou, peraí, o A elevado a n-1, eu gostaria disso ser A n. E não A n A. Como? E agora a pergunta é se faz sentido pensar qual das duas vamos escolher. Ok? E um exercício para pensar, para demonstrar, é um exercício muito bom. E tem 2 níveis, o nível assim, BB e o nível não BB. É ver se essas coisas sempre concordam, dependendo do que sabemos sobre nossa operação. Então, primeiramente, a coisa mais fácil seria, eu estou num grupo, certo? Ainda mais, vamos dizer que estou num grupo abeliano. Quem lembra o que é abeliano? Sim, estou num grupo comutativo, então. E eu quero ver se essa operação e essa operação definida assim, a operação definida assim é a mesma operação.
cuidado, porque acontece muitas vezes querer comparar essas coisas e a primeira coisa que precisamos fazer para nos facilitar é dar uma outra anotação, aqui e aqui. A anotação que estou usando aqui é a mesma com essa. Parece que se eu escrever aqui o que eu preciso demonstrar ou refutar é sim ou não para todo n, o a elevado a n é igual ao elevado a n. E vai me dar uma impressão que é uma pergunta boba, porque pela reflexividade o elevado a n precisa ser elevado a n. Aqui essa expressão supostamente denota essa operação de a elevado a n, e aqui essa é para denotar essa. Não queremos confundir ninguém, precisamos, pelo menos no início, denotar essa coisa e essa como outra maneira. Certo? Uma sugestão seria denotar, destacar, não usar essas coisas assim, falar, ok, o primeiro elevamento vai ser essa aqui, e agora quero ver se essa coisa é igual a essa coisa. Ok? Alternativamente, podemos falar, ok, nessa vou escrever as potências, sei lá, na esquerda, por exemplo. E nessa vou escrever na direita. Já estava. Ok. Ok, agora pelo menos eu tenho como anunciar a coisa que quero verificar, demonstrar, sei lá, é essa. Ok, agora pelo menos tenho maneira para atacar isso. Se eu estou num grupo comutativo, essa pergunta é muito fácil para responder, demonstrar que as duas coisas são iguais. Ok? Qual seria uma demonstração aqui? Ok, um segundo. Sem ver os detalhes, vou falar. Elas são diferentes apenas aqui, certo? Então alguém ficou pensando no momento se ele vai botar isso aqui ou isso. Mas se ele está num grupo comutativo, essa coisa e essa vai acabar sendo igual. Não é tão trivial formalizar isso. Precisamos formalizar isso usando que ferramenta? Indução. Faz sentido fazer isso. Isso é super exercício para vocês pensarem. E é um exercício muito bom, especialmente para assim quebrar um pouco, dar um soco para quem pensa que aqui da indução vai ser sempre fácil fazer, ver o que acontece num grupo, porque a gente quer estudar a teoria dos grupos, não apenas dos comutativos. E isso significa que toda essa ideia de vou trocar essa coisa, sei lá, não vai dar certo. Ok? Por que não vai dar certo? Porque não tem comutatividade. Agora, se você escolher essa maneira e alguém escrever a elevado a 4, isso vai significar o quê, tecnicamente? Não, sem fazer o cálculo, vai acabar sendo o quê? Mas onde são os parênteses aqui? E se alguém escrever aqui? Está errado? Sim, está errado, obrigado. Aqui é uma e aqui outra, obrigado. E isso seria só que agora são assim. Então, isso não é uma demonstração, okay, obviamente. Você vai falar, por aí vai, eles são iguais, mas pelo menos agora você sabe em qual propriedade do teu grupo realmente é realmente essencial para essa igualdade dessas duas, e a associatividade. Não a comutatividade, talvez se engane aqui. Então, a ideia, o desafio aqui é demonstrar isso se você tem uma operação associativa, binária, certo? E que possui identidade. Está ok? Isso com todos? Ok. Deixo isso para lutar com isso e lutem com isso porque é um exercício muito bom em indução. Deveria ser factível por todos, mas sempre percebo dificuldades na indução e recursão. Então, sim, vou insistir nesse exercício. Sim, pode falar. Não? Ok. Outra dúvida, obriga, até agora? Ok, perfeito. Definir, então, o que significam as potências para A elevado a N, onde o A é um membro de qualquer grupo, e N é, por enquanto, pelo menos, o N, quais os valores que ele pode pegar? 0, 1, 2 e por aí vai. E a gente viu que, na verdade, mesmo sendo a observação de Davi, era que é ok. O que acontece se eu tenho menos propriedades lá? Se eu tenho associatividade e talvez não tenha os inversos, eu consigo até essas expressões aqui. Eu vou perder a ideia do que significa elevado ao zero. Mas todas as outras eu vou ter ainda.
E graças à associatividade, se eu tenho associatividade, eu não preciso diferenciar entre essas duas aqui, que a gente discutiu agora. Ok? A pergunta é se faz sentido estender para potências diferentes também, do outro lado também, certo? E temos um candidato muito bom, inclusive temos uma anotação escolhida que se a gente é para estender isso para os negativos, pelo menos para o menos 1, não vamos ter essa escolha, certo? Como vocês imaginam que eu vou definir o que significaria A elevado a menos 1? Inverso aplicado no A. Como é? O inverso, sim. Isso vai acabar significando o inverso do grupo aplicado no A. Ok? E se a gente não concordar, isso vai ter muita confusão. Mas não é assim apenas uma questão de a gente denotou isso assim, então vamos fazer isso. Uma pergunta boa seria como a gente vai estender isso em geral? Eu quero estender isso para o A, para essa coisa aqui também. Agora quero ideias sobre qual seria a definição do A elevado a menos 2. Quero ver mãos. Mãos. Quero ver mais mãos. Estou solicitando ideias. O que deveria significar A elevado a menos 2 num mundo de um grupo? Esse cara é um grupo. Tem poucas mãos. Por quê? Quero mais mãos. Nossa, ok, temos problema. Não temos nenhuma ideia do que deveria significar A elevado a menos 2 aqui. É isso? Cauê? Eu acho que o que acontece. Não quero o que acontece, não quero saber não. O que seria aqui no outro lado? É como se fosse a metade, né? Não quero saber como você pensou o que você pensou. Quero saber o que tu pensou como resultado aí. No resultado, Aham. 1 sobre A. Não, peraí. Não. Um segundo. Essa coisa não faz sentido nenhum, porque a gente estamos num grupo, né? Inclusive nem nos números faria sentido isso. Outra ideia? Sim, Frank. Ok, o inverso de A quadrado. Mas não é 1 sobre A quadrado, ok? O inverso de A quadrado. Para falar isso, Frank precisa garantir que ele tem acesso nisso. Ele tem acesso no inverso por quê? Porque ele está no grupo. Ele precisa também saber que ele tem acesso nisso. E ele tem acesso nisso por quê? Porque a gente definiu essa parte certa para qualquer grupo. Ok, tem alguma outra ideia? Um segundo. Eu quero ver o que eu vou definir assim. Então tem uma opção. Quero pelo menos mais uma opção. Essa é uma opção razoável. Quero pelo menos mais uma razoável. Fale. Inverso de A operado com inverso de A. Por que você complicou tanto a vida? Tipo, sim, essa seria outra. O inverso do A? Operação inverso Quadrado. Né? Sim, não faz sentido? É exatamente o que você falou, certo? Porque o que significa essa coisa quadrada? Significa isso vezes isso. A gente já tem um quadrado. Então temos duas respostas aqui. Eu poderia escrever uma anotação que a gente tem usado mais, que o David estava falando aqui, seria essa, ou essa, ok? Tanto faz. E agora a pergunta é, as duas partes razoáveis, se são iguais ou não? São. Por quê? A gente tem como demonstrar usando o teorema do inverso do produto. Ok, mas isso não vai convencer ninguém se não vemos realmente uma demonstração aqui. No final das contas, eu quero demonstrar que eu não vou escolher uma das duas ainda. Eu vou demonstrar que essas são iguais. E a partir disso vou falar, ok, vamos escolher uma das duas. Sei lá, solicitar aqui votos. Votar essa. E a cada vez que você vai ver isso, se você quer substituir por isso, você vai poder, porque você escolheu que é a definição. Mas se você preferir substituir por isso, você vai poder também, não por causa da definição, por causa do teorema que a gente demonstrou que vão ser iguais. Então, um teorema para demonstrar aqui seria que para todo A, num grupo, o A menos 1 elevado a 2 é igual a A elevado a 2 menos 1. Ok? Então, espero que entendemos. Primeira coisa, espero que entendemos que isso é uma proposição que não é acordo ou não, é uma proposição matemática e faz sentido demonstrar ou refutar sem perguntar e tudo mais. E eu estou falando aqui já uma dica que é um teorema mesmo. Então isso é para demonstrar mesmo, ok?
Eu vou deixar isso para vocês como demonstrar, porque a gente gastou muito tempo na coisa de sintática e quero deixar umas coisas para o Zuli. Uma seria essa, demonstrar essa coisa. Vamos supor que a gente demonstrou isso. Isso significa que agora eu ganhei o -2 também. E vocês espero que imaginam que eu vou ganhar o -n para qualquer n inteiro positivo também. Então, nesse sentido, eu vou precisar verificar que o -1 é tudo elevado a n. E isso eu vou querer fazer para todo n a partir de 1. A partir de 0, na verdade. Aqui não. Isso também é um teorema para demonstrar. E a partir disso significa que, ok, eu nem vou fazer o trabalho de falar para vocês qual a definição eu escolhi. Poderia ter escolhido significar isso ou isso, estabelecemos igualdade, ninguém vai brigar a partir de, mas o que significa isso, ok? Então, isso é teorema importantíssimo para demonstrar também. E a gente definiu, então, as potências, ok? Quero visualizar essa coisa numa ferramenta muito útil, que uns de vocês já conheceram semestre passado, outros talvez nunca nem ouviram falar. É uma ferramenta muito importante para passar ideias de uma maneira visual e fácil sobre os diagramas comutativos. Que a gente vai desenhar muito. Estou avisando já que vocês vão precisar me convencer que aprenderam a desenhar essas coisas para ganhar todos os pontos que vão ter nessas disciplinas. E eu quero começar com esse aqui, talvez. Eu vou apagar isso. Eu quero ver como eu posso desenhar algo tal que alguém sabendo ler esse tipo de desenho vai entender que estou afirmando essa coisa aqui. Ok? Aqui, eu moro num grupo, certo? E aqui tenho duas possíveis interpretações que eu teria inicialmente para o que significaria A elevado a -n. Eu quero desenhar duas coisas, uma que corresponde nessa e outra que corresponde nessa, e comparar essas duas. Então, já estou no grupo G, certo? E agora, dentro do grupo G, eu posso seguir e chegar a partir dessa operação aqui. Essa operação é qual? Elevar ao quadrado, certo? Eu posso aplicar essa operação em qualquer membro do G, espero que concordamos. E eu vou chegar em qual mundo aqui? No G, certo? Se eu começar no G e pegar um bichinho e quadrar esse bichinho, eu estou no G ainda. Ok? E agora, a partir do G, eu quero... cheguei, então, no quadrado de onde comecei, e agora quero aplicar o inverso. E eu vou chegar onde? Qual mundo? No G, certo? Ok, continua sendo o mesmo G. Ok. E vou desenhar aqui com pontinhos o que aconteceu. Cuidado, essas setas não têm bundas, essas vão ter bundas. Então, o A foi mandado a partir dessa operação aqui. Para onde? Para o quadrado. E agora o A quadrado, a partir da inverso, foi mandado para o que a gente ia desenhar como? Ok. Um outro cara que começou no mesmo ponto que eu comecei, em vez de quadrar e inverter, ele inverteu e depois quadrou, se existe isso. Então aqui seria, se eu aplicar o inverso no G, eu vou chegar onde? No G. E se eu aplicar aqui o quadrado, eu vou chegar no G, ok? E só que aqui, vamos ver onde que isso ia chegar onde? E isso ia chegar onde? Não. No A menos 1 quadrado, ok? Se eu desenhar isso, apenas eu estou passando, que eu desenhei aqui, apenas estou passando a informação seguinte. Olha, você tem certos, vamos dizer, grupos aqui, ou conjuntos, sei lá, e tem uma maneira de passar daqui para cá, chamada quadrar, e daqui para cá, chamada inverso e quadrado. Não estou afirmando nada mais. Isso é um diagrama, ok? Se eu falar, esse diagrama comuta, ou
comuta, se eu falar isso, ou blup comuta, eu estou afirmando que esse caminho aqui e esse caminho aqui são iguais. Se eu falar então, que essa coisa a gente às vezes denota assim, pode pensar que essa coisa é uma igualdade entre isso é igual a isso. Então, se eu afirmar que é comum, o que eu estou afirmando é exatamente essa coisa aqui. Que para todo azinho, precisa ser para todo, certo? Fazer isso depois isso, ou fazer isso depois isso, você vai chegar a resultados iguais. Tá ok isso? Sim. Isso diz que ele vai estar dentro do mesmo grupo, mas diz que vai ser igual, eu não entendi essa parte. Sem a parte de comuta, eu já sei que começando no G, vou ficar no G, vou passar no G, toda coisa que tu falou já está sem falar que é comuta. O comuta aqui está dizendo que, olha, fazer isso, descer e depois passar no outro lado. Imagina que tem um rio, sei lá. Descer e depois passar no lado do rio, e alternativamente passar primeiramente o rio e depois descer, você vai chegar no mesmo canto. Não estou falando que você estava no G e no G ainda. Estou falando que se você começar com um bichinho do G, blá blá blá, nesse caminho você vai chegar aqui num certo bichinho do G. Mas se você começar no mesmo bichinho do G e seguir outro caminho, você vai chegar no mesmo bichinho aqui dentro. Não estou falando que você vai chegar no mesmo mundo, isso é fato já sem falar de comutar, certo? E ok, por que essa ideia de onde vem o comutar? É a mesma ideia que temos de comutatividade de operações. O que é comutatividade? Você pode trocar a ordem que operou, certo? xy igual a yx. E aqui, qual é essa ideia? Quadrar e depois inverso vai ser sempre a mesma coisa de inverter e depois quadrar. Faz sentido? Essa coisa? Ok. Vocês vão ter exercícios para fazer vou dar, por exemplo, uma proposição como essa, falar, ok, desenha um diagrama cuja comutatividade significa isso. Então, se o desafio era desenhar um diagrama cuja comutatividade significa isso, o diagrama que você deveria desenhar seria esse. Falar, ok, se eu afirmar que isso comuta, eu acabei de afirmar essa coisa toda. Que é uma maneira visual que ajuda demais para raciocinar também. Precisamos elaborar essa ferramenta. Ok, espero que ficou claro. Ok, vamos lá. Temos 3 leizinhas, essas 3 aqui, que é interessante ver como cada uma delas pode ser representada por um diagrama comutativo. E, pelo incrível que pareça, a mais difícil vai ser essa. Vamos tentar ver essa aqui. Eu quero desenhar algo que vai acabar significando essa proposição aqui. Quem lembra o que significa isso? Ok, você comeu um para todo aqui, para todo AB, sim, ok. O que acontece? O produto entre A e B, o inverso do produto de A e B é igual ao inverso de B vezes o Muito bem. inverso de B. Certo, ok. E a pergunta é como posso desenhar algo, um diagrama, cuja comutatividade vai significar isso. Ok? Cuidado, essa é uma maneira de expressar proposições, não é questão de desenhando isso, demonstrei essa coisa. Só que se eu tenho um diagrama assim, muitas vezes facilita argumentar, visualizar coisas que não poderia visualizar, para me ajudar a demonstrar a coisa que eu quero demonstrar. Então o desafio aqui agora é escrever isso de outra maneira. Isso foi escrito com símbolos assim, em letrinhas. Quero escrever a mesma informação que tem aqui, a mesma proposição, desenhando algo, certo? É dúvida ou ideia? De como desenhar? Ok, um segundo, quem mais tem ideia? Tem Kival aqui já com uma ideia de como desenhar isso. Carlos, que está assim? Mais ou menos, ok? Começa com A, vírgula B. Cuidado, um segundo. Quando a gente desenha esses diagramas, a gente não está mexendo. Eu deveria ter fazendo isso. Obrigado por começar dessa maneira. Eu não desenhei pontinhos no sentido de bichinhos que moram nos grupos. No meu desenho, eu tinha os próprios grupos lá. Tinha o G, tinha conjuntos, ou grupos, essas coisas. Não associei pontinhos. Quando eu desenhei depois
para explicar o que está acontecendo, beleza, isso não ia ser um diagrama como aqueles que eu quero. Certo? É aquele que tem as setinhas com as bundas que falam para onde cada bichinho é mapeado. Não são os diagramas que eu quero ver aqui. Então aqui eu preciso um diagrama onde os objetos desse diagrama vão ser conjuntos, vamos dizer assim. Vamos acabar sendo grupos aqui, mas vamos pensar de uma maneira um pouco mais geral. Tu tem uma ideia, então, assim ou não? G, ok? Talvez. Para, G, e o que se para é o inverso. Ok, se você começar assim, você está... Ok? E? Para, G, Vou descer, vou para a direita, como você quer? para baixo. Para baixo, ok? Aqui seria... Eu vou para onde? Não é ideia. G, tá, que G, mas tipo... Qual seria aqui a operação? Espera aí. Quando eu quero desenhar isso, eu preciso ver os dois lados e tentar visualizar esses dois lados como um certo passo, um certo processo de... Não, desculpa. Uns passos de uns processinhos. Quais são essas instruções aqui? E onde realmente começou o cara que quer calcular essa parte? Ele não começou no G. Começou com 2 bichinhos do G. Certo? Então faz sentido pensar, ok, espera aí. Esse caminho, pelo menos, vai começar aqui dentro. Ok? E qual a primeira instrução que ele seguiu? Estou falando com o Carlos agora, mas todo mundo precisa entender o que está acontecendo. Qual foi a primeira instrução? Se você ler isso, você começou no G cruz G, significa que você tem um A e um B. Qual a primeira coisa que você precisa fazer agora? Se você quer ficar fiel aqui dentro. Operar eles. Certo? Eu preciso operar eles. Certo? Então, eu vou operar eles com a operação de G. E se eu operar eles, onde que eu vou chegar? No G. Tá? Faz sentido? Eu peguei com 2 bichinhos e operei onde eu estou agora. Tem um bichinho na mão, não tenho mais 2. O produto deles. Terminaram instruções aqui? Não, certo? Eu preciso fazer o que é? Pegar os inversos. Vou escrever para cá. Ok, pega os inversos. O inverso é qual? Grupinho no G, que é o único que tem aqui. E onde vou chegar? Se eu pegar... Continua no G, certo? Ok. E faz sentido pensar que esse processo acabou, certo? Opera esses 2 bichinhos e depois pega o inverso. Ok. Queremos descrever isso como uma série assim, de passinhos também, de instruções, e talvez isso vai nos ajudar a completar o que está faltando aqui. Em tal forma que afirmar que a coisa que eu vou desenhar aqui comuta vai significar exatamente essa igualdade que tem aqui. Junto com o para todo, na verdade. Então, já tenho um caminho aqui, eu preciso de um outro caminho aqui, para falar, essa coisa comuta significa toda essa coisa aqui. Agora eu quero ver mãos sobre a ideia de qual seria a primeira instrução, se eu quero seguir essa, onde que eu vou começar, na verdade? Vamos começar lá. Com que eu começo aqui? Mãos. Juliana. Onde começa? Essas instruções começam onde? Eu pensei em botar um inverso em cada uma deles. Não, peraí, você não está respondendo a pergunta. A pergunta é onde que eu começo? Em qual? O inverso de cada um. O inverso do B e o inverso do A. Não, peraí, um segundo. O inverso de A e o inverso de B são 2 bichinhos. Quando eu pergunto onde começo, eu quero um mundo. Se você tem nas suas mãos só 3, você começou nos números inteiros. Não quero, qual mundo eu estou morando se eu quero começar as instruções aqui? Seria G com G? Sim, porque eu começo com 2 bichinhos. Faz sentido? Então, eu começo aqui, beleza. Então, não preciso desenhar outra coisa, posso já falar que eu começo aqui. A pergunta seria qual seria a primeira instrução, como você visualiza isso? Qual seria a primeira instrução para fazer aqui? Eu estou vendo como o inverso de G e o inverso do outro G. Não tem outro G? Um segundo. Você está falando de B e A ou de... Sim. Sim, sim. Ok, então uma maneira seria, você começa com 2 bichinhos aqui e inverta esses 2 bichinhos. Faz sentido isso? Ok, aqui então seria, se eu começar com 2 bichinhos e inverter os 2 bichinhos, o que eu tenho nas minhas mãos? 2 bichinhos. Então, qual mundo eu estou? No G cruz G ainda, certo? Só que aqui não faz sentido falar que esse é o inverso, certo? Porque aqui tem um type error se eu falar que é o inverso. O inverso é de onde para onde? De G para G. Mas temos todos qual a função que a Juliana está pensando é aplica o inverso a cada um deles. Okay? Sim, alguém já viu essa notação e quer falar? Vamos chamar isso J de Juliana por enquanto. Okay? Qual é essa função? Ela está falando qual é essa função.
o G de AB retorna o quê? A menos 1, B menos 1. Retorna um parzinho, ok? Então já definido assim, ok? Ok, e agora? Você tem nas suas mãos, cuidado, as mãos são diferentes, ok? Você tem na mão esquerda o A menos 1, você tinha no A na mão esquerda e o B na mão direita. Você inverteu cada um. Agora tem na mão esquerda o A inverso, a mão direita o B inverso. Antônio? Uma dúvida se não seria um abuso de maneira de escrever, se eu colocasse em vez de J, X e Ok, você adivinhou realmente como a gente denota isso? Ok, eu vou escrever aqui, deixar essa conversa, a gente conversar muito sobre isso no outro módulo, falando sobre funções em geral. Podemos denotar isso também, até abusando demais, a gente poderia chamar isso de inv, ok? A ideia é aplicar o inv a cada uma delas. A maneira assim correta para denotar isso seria essa. Não quero abrir muito essa discussão aqui, espero que vocês entendam qual é essa função aqui. Ela pega o A e B, inverta o A, inverta o B, mas na mesma mão, certo? Ok, o que eu preciso fazer? Qual a próxima coisa para fazer aqui nesses passos? Ian? Quase isso, mas você tem que trocar. Certo. Se eu operar aqui, certo? Se eu falar opero, eu cheguei aqui, e falar sobre esse diagrama comuta, qual a proposição que corresponde nisso? A inverso. Não essa, é essa, que para todo A, B, o AB elevado a menos 1 é igual a menos 1, B menos 1. Não estou falando que, novamente, isso é uma maneira de escrever e comunicar algo. Não estou falando que isso demonstra ou refuta algo. Okay? Se eu falar essa coisa comuta, o que acabei de falar é que isso. Opa. Okay? Mas o desafio era desenhar algo cuja comutatividade ia significar isso, e não isso. Se o desafio foi desenhar um diagrama que significa isso, está aqui. Essa comutatividade desse diagrama significa isso. Operar e depois inverter é a mesma coisa de inverter cada uma e depois operar. Não estou falando que isso vale em cada grupo, mas eu estou enunciando, estou falando o que essa coisa está falando. Mas o desafio não foi esse, então não vai ser tão simples assim. Quais são as instruções que tu precisa seguir para descrever a parte direita aqui? Estou no A e o B, invertei o A, invertei o B. Preciso fazer o que antes de operar? Tocar mãos, né? Então vou precisar aqui uma operação que seria definida como? Eu vou chamar ela de swap, ou flip, que pega o XY e ela retorna o quê? YX, ok? Então o nome dessa setinha aqui seria swap. Eu cheguei onde? Ok? E agora que eu invertei, troquei mãos, preciso fazer o quê? Operar. Tem uma operação aqui, certo? Operar aqui. Aham. E agora eu desenhei algo que se eu falar essa coisa como está, o que acabei de falar é tudo isso aqui. Estou tentando convencer vocês que isso é mais simples, mas talvez pareça mais complicado do que escrever apenas isso, mas é bom visualizar dessa maneira também. Tem dúvida assim, Ian? Dúvida não, é uma ideia de simplificar. Ok, qual seria? É uma seta do G para G para o G. Ok. Direto, Ok. que seria uma operação. Isso? Não. Não? Ok. Pensei que você ia falar isso. Seria o Y operado com X direto. O Y? Operado com X. Sim, eu botei inverso, estava errado. Era isso que eu estava imaginando mesmo. O Y operado com X. O que estamos achando dessa ideia? Aqui tenho isso, certo? Aqui tenho uma função que praticamente faz as duas coisas, certo? Ela troca e opera. E agora, se eu falar que essa coisa comuta, vai ser a mesma coisa lá. Faz sentido? Faz. Quero uma briga aqui. Quer brigar com Ian? A gente teria que constatar também, eu acho que isso acaba sendo óbvio, mas a gente teria que constatar que comuta também o diagrama que vai de G para G para G com esse processo todo que a gente fez, não? Não entendi.
saber que comuta essa parte vermelha com o que ela está substituindo? Não, peraí, a ideia é apagar isso, né? Então não existe isso. Então, a segunda opção, a segunda resposta, Diana, agora você esquece essa coisa, bota uma seta que eu vou dizer para ti qual é essa aqui, e agora se afirmar que essa coisa aqui comuta, você está falando dessa coisa lá. Não é adicione essa em cima de o que mais temos, substitua essa coisa que você tinha antes com essa aqui. E ele está falando que se essa coisa comuta, afirmar que essa coisa comuta é a mesma coisa de afirmar isso. Mas que é uma briga sobre isso. Ele tem razão. Tem razão no sentido de essa comodalidade. Quero ver como é... Sim, JB. Não é só que você pegou uma seta vermelha, que ela faz duas coisas. Eu poderia pegar uma seta que vai do início até o fim e uma função que faça tudo. Sim, a ideia é que queremos abrir as coisas de umas maneiras mais conhecidas, vamos dizer, mais familiar, e não botar muitas coisas na mesma seta, porque trivialmente poderia falar, ok, vai daqui para cá, certo? Uma seta vai ser essa, que manda o A, pega o AB, retorna isso, outra pega o AB, retorna isso. Eu estou falando que esses dois caminhos são iguais. Faz sentido isso? Então a ideia não é economizar nas setas. Na verdade, as mais setas que a gente vai ver, especialmente, são setas conhecidas e usuais, ou melhor. Então, nesse sentido, esse diagraminha aqui é melhor porque todas as coisas que são envolvidas aqui são coisas meio conhecidas, reutilizáveis, padrão e tudo mais. Ter essa composição dessas duas, ter diretamente para cá, não parece tão bom para destacar um nome para isso. Sim, ok, vamos lá. Se você diminui a quantidade de setas e joga responsabilidade para essas funções, você tem que mostrar que elas comutam? Não, peraí, a ideia é que um segundo, eu não preciso mostrar nada, porque meu processo aqui agora não é demonstrar algo, é expressar algo. Então, meu desafio é falar isso com outras palavras, no caso, sem palavras, com desenhos, certo? Então, eu poderia fazer o que Ian fez aqui, não sei se entendi bem a tua pergunta, eu poderia fazer o que Ian fez aqui, só que seria menos claro, porque eu teria uma seta menos conhecida, menos amigável, sei lá o que. No final das contas, poderia fazer o que a JV falou, no final, escreva o início e o fim, dá uma definição de uma seta que vai ser exatamente isso, dá uma definição lá, aí não parece coisa de comutar. A ideia de comutar é, pelo menos, quebrar uns certos passos. Continuaria uma coisa assim, comutável, porque teria, pelo menos, um quadrado aqui, certo? Dois passos, um caminho, dois outro. Só que um desses passos seria meio estranho. Supondo que a gente está trabalhando de uma maneira que a gente já tinha definido uma função dessas, era bem conhecida nessa disciplina, seria uma ideia ótima escrever assim, certo? Mas já que não temos isso, essa parece mais, assim, geral, modular do que alguma outra opção. Mais dúvidas? Ok, bem. Vou deixar mais desafios assim sobre como expressar essas coisas desenhando. E agora quero definir o que significa ordem e para a gente ter bastante ideia sobre como demonstrar essas coisinhas. E cuidado porque a palavra ordem e o símbolo que a gente usa para ordem são sobrecarregados. Eu posso falar o que seria a ordem de um grupo. E também posso falar o que seria a ordem de um membro de grupo. E as notações são as mesmas também. Posso utilizar tanto isso quanto isso aqui. A gente vai usar as duas notações, ok? A ordem de grupo é a mais fácil de definir. A ordem de grupo é a cardinalidade do conjunto do cara e a set dele. Então, a ordem disso, tecnicamente, é a cardinalidade do conjunto G. Faz sentido isso? Então, qual a ordem de grupo? Quantos membros tem? Essa ordem. Acabou. É uma outra palavra para cardinalidade, para não usar cardinalidade, porque a gente usa para conjuntos, a gente vai usar a ordem para grupos. Ok? Em tradição essa, vamos brigar com isso. A ordem de um membro, de um grupo, tem uma definição um pouco mais complicada, não é tão simples. E a ideia é a seguinte, preciso das potências para definir isso.
Vamos lá o que acontece. Estou num certo grupo e eu começo no A. Ok? Aqui meu grupo. Esse é o grupo G. O que eu posso fazer se eu tenho A nas mãos? Operar com ele mesmo. Certo? E nesse caso, eu vou começar aqui. O A. Se eu operar com ele mesmo, eu vou passar para quem? Para qual membro aqui dentro? Prestam atenção, essa seta tem bunda. Ok? E não é assim, estética, coisa é preciso, porque estou mandando o bichinho para onde vai. Qual a operação que estou aplicando aqui? Não a operação do grupo, certo? Estou falando quadrar, certo? Essa seria quadrar. Eu vou para o A quadrado. Ok? Agora, ou também poderia pensar que na verdade essa é operar com o próprio A. Ok? Agora cheguei no A quadrado. E agora quero operar de novo. Não quero quadrar, quero operar de novo com o A. Eu vou para onde? Ao cubo. E eu quero operar de novo para o A quadrado. E por aí vai. Observem que todas essas coisas aqui que eu escrevi são definidas a partir do fato que estão no grupo. Não preciso saber absolutamente nada. Todas essas coisas estão definidas, a gente já sabe disso a partir de 1 hora atrás. Que eu defini as potências. Inclusive, nem preciso das outras potências, nem de zero, nem das negativas. Eu comecei no A, toda essa coisa aqui é definida. Pergunta. Quantos membros tem esse conjunto aqui? Se eu olhar no conjunto dessas potências todas de A, que como posso escrever isso para praticar um pouco o set builder também, é o conjunto de todos os A elevado a N, tais que N, vou botar aqui maior ou igual de 1, para não brigar com ninguém. Então, minha pergunta é qual a cardinalidade desse conjunto aqui? Quero mãos para respostas. Qual é a cardinalidade desse conjunto aqui? Esses dois conjuntos é a mesma coisa, certo? A pergunta é quantos membros tem esse conjunto aqui? Estou vendo poucas mãos, e não sei porquê. Maria? Como? N. Peraí, cuidado. Não existe N. Esse N aqui, essa coisa aqui é um gerador. E esse N aqui é ligado com esse N aqui. Certo? Se você olhar na primeira maneira de descrever o conjunto, é mais óbvio que não tem N para falar. Aqui talvez pode ser enganado pensar que tem um N aqui, mas é o conjunto de todos os A elevado a N, tais que o N pega valores a partir de 1. Essa é uma maneira curta de denotar isso, que nem depende de pontinhos, mas tanto para essa quanto para essa, a única coisa que preciso ter fixa é um grupo G, obviamente, e um A. Não tem um N envolvido, essa coisa não depende de para qual N você vai gerar isso. Faz sentido? Então esse é o conjunto de todas as potências de A, positivas. Pronto. Eu não falei N, então o que eu estou descrevendo aqui, com certeza não depende de um certo N. É o conjunto de todas as potências de A. A pergunta é quantos membros tem? Tem alguém gritando infinitos? É uma resposta. Tem alguma briga? Tenho. Dúvida? Não. Quero briga. Ian, tem uma briga? Em algum momento você pode ter um ciclo. Vamos lá. As expressões que eu escrevi aqui realmente são infinitas, ok? Mas, quando a gente fala de cardinalidade de conjunto, pode ter igualdades. Pode acabar praticamente que todos esses caras são iguais. A gente já tem um exemplo disso naquele grupo que só tem um cara só. Todas as potências desse cara são definidas. Certo? Mas a pergunta é, quantos membros tem aqui? Aí precisamos ver, pode realmente acabar tendo um ciclo aqui. Certo? Pode acabar que o A5, na verdade, vamos lá, o A6 talvez é esse cara aqui. Não posso garantir nada que proíbe isso. Então, um segundo, preciso fechar essa definição e voltar para falar algo sobre potências. E não temos muito tempo para discutir, vou levar essa coisa para a Zulip. Então, existem duas possibilidades se eu escolher um certo A e começar a potenciar esse cara, operar com ele lá. Uma possibilidade é que essa coisa vai acabar sendo infinita mesmo. Certo? Eu quero ver, na verdade, quero definir para ser o menor membro de todos os N's, tais que A elevado a N vai ser a identidade.
Agora, se tentar definir assim, eu tenho um problema, porque pode ser que essa coisa, esse conjunto, não tem um menor membro. Então, existem duas possibilidades que eu quero separar. Você começa no A e começa a operar. Não quero falar em geral o ciclo, a gente vai discutir essa coisa na próxima aula, mas quero falar que existem duas possibilidades. Ou você vai cair no E em algum momento, ou não. Okay? Se você não cair no E nunca, vamos dizer que a ordem do A vai ser, assim, como se fosse um acorde dessa vez, vamos considerar infinita, ok? Mas se tem uma potência, tem certas potências, vamos lá, que tem essa propriedade, A elevado à potência da ou E, me dê a primeira. E aqui preciso excluir alguém. Quem? Zero. O zero, certo? Aqui seria o menor, todos os N, tal que é isso. Eu posso escrever assim, sim. I ou N. Ou poderia botar isso aqui também. O menor é N maior ou igual de 1, tal que é... Sim, está de boa. Ok? Isso significa, não quer dizer que tem uma população ali, né? Mas significa que tem um filtro a mais. Sim, aqui é como se fosse, eu não quero considerar todos os N's, quero apenas aqueles, podemos escrever isso assim se você preferir, todos os N's tais que A elevado a N é igual a E, e o N a partir do 1, ok? Então você pega um A, começa a operar, talvez o A elevado a 8 é igual a E. Cuidado, isso não significa que a ordem de A é 8. Qual seria um problema possível? Por que eu não posso garantir a partir disso que 8 é a ordem de A? Porque pode ter chegado no E antes. Certo, pode ter uma potência menor que chegou no A, no E. Se eu confirmar que realmente todas as anteriores não foram o E, até a própria A, então eu já tenho tudo que eu preciso saber para falar que a ordem de A é 8. Para a próxima vez eu vou deixar vocês tentar demonstrar umas propriedades das ordens. Tem umas muito fáceis, umas não tão fáceis. E vocês precisam trabalhar nisso, porque sem isso prometo que a próxima aula não vai entender ninguém nada. Um segundo, não terminamos ainda. A gente definiu as potências e faz sentido se perguntar se todas essas coisas que a gente aprendeu, pelo jeito não muito bem, de propriedades sobre potências, estão valendo ainda para grupos. Então, se eu tenho A elevado a N, A elevado a M, isso deveria ser igual a quê? Imaginamos. Sim, mas só falta que isso é verdade sobre os números, que talvez até demonstrei isso estudando a teoria dos inteiros, sei lá o que, não significa que ganha isso gratuitamente aqui nos grupos também. Então, essa é mais propriedades que parecem ser certas, por exemplo, o 1 elevado a qualquer N deveria ser igual a quê? O 1 aqui seria o E, certo? Então, essas coisas todas são desejáveis e essas equações todas vão me influenciar sobre quando eu vou querer decidir como que eu vou definir o menos 3, por exemplo. Certo? O menos 3, eu vou querer, por exemplo, que o A elevado a 4 vezes A elevado a menos 3, eu vou querer que essa coisa deveria ser quanto? Tá, vou botar 5 então. Segue. Ao quadrado, certo? Então a ideia é que eu gostaria de estender minha notação, minhas definições de uma maneira que é meio compatível com o que eu gostaria de ter. Mas eu não ganho nem isso, nem nada disso gratuitamente. Eu defini as potências e agora tenho o dever de verificar todas essas coisas. E não é gratuito que são garantidas, pode ser que umas vão quebrar. Se eu tenho muitas válidas, isso já justifica usar a mesma notação, mesmo se eu vou quebrar alguma outra, ok? E o conteúdo termina aqui, tem um explicar, antes de ver perguntas, que quase esqueci. Alguém falou algo para mim? Sim. Eu tenho plickers. Tu está sem plicker? JV, tu tá o plicker. Imagina que é o João, né? O JV. Porque eu não tenho outro, então 22.
É aqui. Aqui. Tem mais sem clicker? Não. Ok. Ok. A pergunta é para todo mundo acertar. E aí vamos ver como vai ser. Vamos escrever as respostas e talvez vamos entender qual é a pergunta. Que está aqui. Qual a pergunta? Com qual dessas é um grupo? Como que é? Qual dessas operações tornam um grupo? Qual é? Qual é set de A? Sim, exatamente. O power set de um conjunto A junto com qual delas é um grupo? E existe só uma resposta certa. Para quem não trabalhou nisso, então se alguém verificou e achou mais coisas que vira grupo, está errado. A pergunta é com qual dessas seria um grupo? E depois disso não vamos terminar, então cuidado. Vamos lá votar. Gustavo, Gabriel, Manuel, Ellen, Caio, Ian, Frank, João, Maria, Isaac, Danilo, Mateus, Eduardo, Pedro, Davi, Guilherme, Tomás, Carlos, Antônio, tem, sim, certo? Song, tem mais? Juliana, Cauê, tem mais? Ok. 23 pessoas votaram. Ok, tem 23 pessoas mesmo. Nossa, como se fosse chute. Tudo é quase igual. Tem 5. Não, é como se fosse assim. Já está bem distribuído. Ok. A resposta certa é essa. Realmente. Não vale nada saber isso se a gente não sabe demonstrar isso e se a gente também não sabe refutar isso. Resolvam isso, demonstram essa, refutam outra. Essa foi a pergunta anterior. Davi, tu tem uma dúvida? Calma aí. Tem mais uma dúvida para resolver. Vamos para lá? Sim. Ei, está valendo a aula ainda? Quem quer sair precisa sair como ninja sem escutar nada. Temos uns minutos ainda para até terminar. Pode falar. Ali, essa função entre aspas, do que encontra o primeiro elemento, né, tal que o elemento é igual a B, é a função que determina a cardinalidade ou então só encontra o primeiro elemento que eu posso contar até ele? Assim? A ideia é boa pergunta, porque aqui, na verdade, ficou bem bugado como eu escrevi aqui. Eu quero definir o que significaria isso, certo? Preciso falar qual seria a ordem de definição, a ordem de A. Eu não tenho o direito de falar que é igual a isso, porque tem chances que esse conjunto sequer tem membros, tem chances que... sim, tem chances que não tem membros, na verdade. Então, preciso fazer aqui um pequeno branching para falar o que acontece nos dois casos. Então, obrigado pela pergunta. Seria, a ordem do Azinho vai ser isso, se o quê? Se esse conjunto aqui é habitado. Ok? Se é habitado, vai ser o primeiro membro deles. E estou usando aqui um princípio de inteiros para solicitar o primeiro membro. O que estou usando mesmo? Ordem. Qual de ordem mesmo? Qual é o nome disso? Princípio? Princípio da boa ordem, que está dizendo que, olha, se você tem certos caras positivos inteiros que fazem algo, talvez muitos, talvez infinitos até, você tem o direito de solicitar o primeiro deles, o melhor deles, certo? Mas você precisa saber que tem caras lá. Então aqui o caso contrário seria o quê? Se essa coisa aqui é vazia. Se essa coisa aqui é empty. E nesse caso a gente vai concordar isso infinito. É como se você pegou lá e começou a por essa ideia do infinito aqui. A gente não vai usar isso como se fosse um número mesmo, mas a ideia é que você pegou A, ficou lá operando até cair na E, e você nunca caiu na E. Então você vai falar, então precisa potenciar na infinidade para cair no E. Pode pensar dessa maneira. Faz sentido essa anotação, mas enfim, espero que entendamos o que significa. Matias. Essa era a dúvida que eu disse que era para as mas eu
Todo mundo te odeia. Mas quero que você fale, sim, fale. Eu estou chutando na minha cabeça que eventualmente a gente vai falar sobre ordem de grupos. A gente já falou, né? Ordem de grupo é apenas a cardinalidade do grupo. Então, não, estou falando mais aprofundadamente. Assim, Ok. Isso vai ter alguma coisa a ver com a ordem de algum elemento dele? Sim, ok, muito bem. Nos exercícios que eu já vou botar para vocês resolver e a gente vai discutir na próxima aula, são propriedades que têm a ver com a ordem de A e a ordem de grupo e tudo mais. Então a gente vai estabelecer certas leis que relacionam a ordem de um grupo, a ordem dos membros dele e por aí vai. Faz sentido essa pergunta? Sim, Isaac. No caso, a ordem pode ser o mínimo do conjunto ali, e também no caso contrário, ele vai ser infinito. Então, qual seria o tipo da ordem aplicada no A, por exemplo? Não entendi. Você falou que essa coisa também pode ser infinita. Claro, pode ser, por exemplo, nos grupos dos inteiros, aditivo grupo dos inteiros, aditivo grupo dos... não, o que eu falei? Aditivo grupo dos inteiros, sim. A ordem dele é infinita, certo? Dos reais, desculpa, eu queria falar dos reais. Pronto, estou bugando. Esse grupinho aqui, se você está falando, esse é um grupo, certo? E a ordem dele é infinita porque a cardinalidade dele é infinita. É isso que você queria falar? Qual seria o tipo de ordem? Ok. Já é sobrecarregado, certo? Então, você precisa incluir aqui um ponto mais no teu conjuntinho de naturais, vamos dizer. Faz sentido isso? Ou dos inteiros. E a gente vai discutir como fazer isso de uma maneira legal no outro componente, não na próxima aula, no outro componente, quando a gente vai estudar ordens mesmo, conjuntos com ordens. E nesse caso, você pode imaginar isso como se fosse uma coisa assim. Se você lembra um pouco de Haskell, você poderia até considerar que isso como se fosse um maybe natural, certo? Vai dar natural, talvez vai falar não, nenhum natural deu certo aqui. Só que tecnicamente a ordem do grupo aqui poderia dar certos valores diferentes também, e também na outra disciplina, não nessa, a gente vai ver que realmente essa resposta está juntando muitas respostas possíveis apenas em uma, e não vai ser tão satisfatório. Mas para os objetivos de grupos, as coisas são mais interessantes quando são finitos. Os finitos grupos também têm infinidade de interesse, mas a gente vai focar mais em grupos finitos, sem significar isso que a gente não vai ver infinitos. Última pergunta? Sim? Não é uma pergunta, é só uma correção ali, o senhor disse que era um grupo, mas está faltando a negação. Toda essa coisa aqui bugada, não apenas está falando negação, não tem nem inverso aqui, certo? Essa coisa era para ser isso, ok? Valeu. Bom, até segunda-feira. Tá bom.